Pois ser poeta é temperar os sofrimentos com uma pitada de emoção, misturar os sentimentos dentro de um só caldeirão e servir num prato fundo poesia para o mundo alimentar o coração. Isso me faz sentir borboletas no estômago. Sinto fome de sílabas, mastigo cada letra da palavra saudade, engulo uma por uma, mas o S de sempre nunca desce. Soletro cada letra da palavra abraço. Acho que posso um dia desaprender a ler, mas abraçar não. Preciso te dizer que sinto falta de sentir falta de ar dentro de um abraço apertado. Nesse caso, na verdade, não sinto falta apenas do ar. Sinto falta do alfabeto todo do abraço. Mas queria te dizer que mesmo sem querer, o ar me falta só em pensar que não posso abraçar. Máquinas na pista, trânsito esquisito. O sol que muito grita ardido em teu quadril. Mente de alquimista, ele anda aflito. Quem foi que disse que a fome do corpo se extinguiu? Mas tudo que penso se volta contra todas as vírgulas, pontos e reticências, se repetindo constantemente na medida em que as letras vão se unindo e no ato de rebeldia formam palavras. Não tenho pressa nessa idade, eu vou de bike pra te ver. Não tenho pressa, é só saudade, eu vou de bike. Palavras. Palavras. Palavras que mesmo sem pé nem cabeça criam abraços. Esta é uma carta aberta ao abraço, para te lembrar que meus braços também estão abertos para te abraçar. O mundo precisa se abraçar. O abraço será a cura para a saudade da alma. Abraços abertos, desejando abraços apertados. Abraços estendidos, querendo abraços demorados. Abraços esperando. Abraços dando passo. Abraços precisando apenas de abraços. Guarde os seus abraços e aguarde. Também tô aguardando os meus para abraçar o mundo de uma só vez. Vou abraçar com tanta força que os continentes irão se juntar num ato de paz. A guerra será apenas uma parte triste da história que não se repetirá jamais. Tudo isso graças a um abraço. Que o único aperto seja de um abraço. Abra-se. Abrace. Então, primeiro agradecer, né, a vocês dois, pessoas queridas, amigos, a Tailita pelo convite, ao BNB pela disponibilidade. E eu gostaria de ler um texto para começar a minha fala, tá? Depois de muitos e muitos conflitos,
cheguei num consenso. Não. Eu não sou um pessimista. Eu sou um realista. Encaro as coisas de frente. O problema é que nem sempre sei lidar com elas. Existem muitos fluidos fétidos em meio à grandiosidade metafísica da beleza natural das coisas. Como não parecer pessimista, sendo realista no meio dessa grande geodésica cósmica de tanta graciosidade? Fico pensando aqui com vocês e me lembrei do que um amigo me disse outro dia. Eu me lembro das coisas importantes que meus amigos me falam. Não detalhadamente, mas lembro. Sobre a loucura ter uma certa relação com a liberdade. Me impactei com esse lance de ser realista, racional, lógico. Enquanto ele falava sobre loucura e seu desejo de se tornar um lunático, eu só sabia dizer o quanto tenho medo de enlouquecer. Às vezes que converso com Madrecita cara a cara, entro em diversos colapsos de loucura. Eu só disse para ele que, depois de tantos medos que passei, em noites de fogueira aos pés dela, eu só sei pensar em querer cultivar minha sobriedade. E que, para mim, isso tem a ver com a lógica da sanidade, podendo então eu não me perder de mim. Por outro lado, vejo consequências, claro. A perca do ser louco que habita em nós torna tudo muito sem sal. É tipo chuva sem arco-íris, sabe? De modo geral, hoje sinto mais medo do que o normal. Acho que o único problema está atrelado a isso, o medo. Mas tá ok. Vamos parar de falar de mim. Tudo que estou falando tem relação também com uma espécie de aversão à lógica cívica atual que estou cada vez mais construindo. A superficialidade, a liquidez, o raso do lago dessa população terrena metida a superior de tudo e de todos. Esses que denominam-se imagem e semelhança de Deus, como se fossem Ele. Não pensem que eu estou menosprezando o sagrado das coisas. Isso é o que me salva. É o que nos salva, aliás. Independente de qual seja o sagrado de cada um. Do sacro ao profano. Tudo é divinal. Tudo. Falo assim porque eu tenho fugido da lógica maniqueísta de desfrutar a vida. Eu quero fazer um monólogo. Reaprender a ser ator. Acredito, devoto que seja um eterno devir esse ofício. Pesquisei, não consegui ainda fugir de Caio. Ele mexe comigo. Tenho dúvida de tudo. Se sou artista, qual o caráter de minha índole, quais meus limites, até onde consigo chegar, até onde sigo. Mas, mais uma vez, estou tentando não falar sobre mim, mas cada vez mais só vejo que não consigo. Eu sou egocêntrico demais e por essa razão fisicamente e psicologicamente frágil. Mas vou fazer terapia. Vivo o SUS. Vou cuidar do metabolismo. Vivo o SUS mais uma vez. Vou tratar do otorrino. E isso já serve para o meu trabalho de ator. Vivo o SUS. Vou cuidar em finalizar os dentes. Nesse mundo fodido, a imagem é importante. Vivo o SUS. Falando de Caio de novo, passei pela escatologia escancarada de Rubem Fonseca. E quase fui atropelado por aquele louco em seu passeio noturno. A delicadeza quase espiritual de Adélia Prado com as palavras quase me fez transar com suas orações literárias. Lídia quase me acertou a queima-roupa com seu vocábulo intimista. Leminski me esforcei para acessar seu universo cheio de formas. Encontrei versos fortes em seus haikai. Clarice, eu não quero me alongar sobre ela, porque quase agarrei-a pela mão e mergulhei madrugada adentro desenfreadamente. Não devo nem falar de pessoa, porque longe de mim. Betânia já faz isso por excelência. Sei que, até agora, é Caio quem sorrir para mim.
Já trabalhei 2 vezes com ele e por isso tenho paixão. Mergulhei. Ah, esqueci de dizer que me sinto tentado a uma dramaturgia bem original, baseada em dezenas de textos de um dos meus melhores amigos. Eu admiro ele demais. Enfim, isso irá se resolver. Não vou pedir desculpas pelo meu vômito. Me sinto ridículo demais expondo para vocês uma espécie de diário, porque antigamente as pessoas corriam atrás dos segredos alheios. Hoje a gente deseja que todos ouçam. Acho que tem a ver com a gravidade e a gente buscando levitação. Hospital à noite é estranho. Odeio essa sensação. As pessoas estão cansadas. A sombra acontece em alguns cantos dos corredores e salas. Os bip ensurdecedores das máquinas acopladas aos corpos. A dúvida do que virá. Um pé lá, outro cá. Não sei como terminar esse texto. Sabe quando as coisas acontecem na nossa vida e a gente não esperava? De repente algo termina para outra coisa começar. Vamos de jargão contemporâneo. É sobre isso. 1 de setembro de 2021. Juazeiro do Norte, Ceará, Jefferson Vieira. Eu li esse texto meu, que eu escrevi recentemente, né, que se trata de um desabafo. Normalmente eu não consigo escrever ficção. Normalmente eu só sei escrever o que se passa. Não consigo ir para o campo da ficção, ainda não, né? Eu tenho tentado exercitar, mas é muito difícil. Mas eu primeiro quero ir falando dessa minha relação com a literatura, que não é tão forte. Ela tem se intensificado, mas ainda não é uma coisa enraizada, sabe? Mas esse trabalho, Abraço, ele surge um pouco a partir disso, né? Eu sou formado em teatro, a princípio, né? Tenho essa formação em teatro, na linguagem teatral, e comecei aos poucos a adentrar na linguagem audiovisual, né? E isso tem me encantado cada vez mais. Então, tudo que eu tenho feito até então é extremamente empírico e valioso para mim, porque é a soma de muito do que eu tenho vivido. Primeiro, né, a partir do que eu sou, com minhas referências, minhas questões, esses desabafos, essas minhas inquietudes. Eu sou uma pessoa super intensa, então eu acho que não tem como um ser humano intenso viver distante de poesia, né? E eu não estou falando nesse momento da poesia literária, eu estou falando da poesia de um modo geral, porque a poesia se encontra, né? Eu estava conversando com Thalita mais cedo, mas em diversos lugares, cotidianamente, foge, né, do gênero da literatura, né? Tá em outros lugares. Se comunica de outras formas também, a poesia. E eu venho, e eu tenho, por ter esse lugar, né, da expressão e essa soma da linguagem teatral, eu comecei depois da relação com o audiovisual aos poucos, e bem de longe, a querer me inserir mesmo, e inspirado na fala de um amigo, né? Gero Camilo, ele fez recentemente o Aldeotas, e ele me disse: Jefferson, eu vou fazer... todos os filmes que eu faço, eu nunca estou protagonizando. E eu sempre quis protagonizar algo. Então, a partir do meu trabalho, eu estou construindo um protagonismo meu. É tanto que ele é o protagonista no filme dele, Aldeotas, né, que foi gravado em 2020 e será lançado agora em 2022. E isso para mim é muito forte, porque nesse momento, quando eu penso o trabalho audiovisual e eu querendo me inserir, eu não estou querendo protagonismo, mas eu só quero uma inserção. Primeiro parte disso, né? O trabalho ele começa a surgir disso. Primeiro eu venho eu trouxe o trabalho com o Léo para aqui, para o BNB, né? O Perdão Se Eu Não Fui Mais Claro. Antes disso eu fiz alguns vídeos brincando na internet, e Léo gosta, me chama, vamos produzir. Eu trabalho construindo isso com ele, né? O Perdão Se Eu Não Fui Mais Claro. E depois disso eu me interesso muito por poesia, e principalmente por essa
características da prosa, né? Da coisa do cotidiano, do cru, muitas vezes as questões, sei lá, escatológicas ou não, entendeu? Eu acho que a poesia também está nisso. E por me interessar por isso, eu comecei a querer trazer isso em vídeo e estando em cena, né? Em foco. E o vídeo começa a ser construído a partir disso. Trazendo isso, né, em questão, eu começo a trabalhar com a ideia de uma rede de contatos. Eu quero falar, né, essa coisa do... Tem a coisa da minha relação com a poesia, isso desemboca no trabalho, mas também a coisa de fazer contatos, de construir a coisa em conjunto. Claro que eu tomando a frente por administrar a coisa da minha poética, né? Como eu vejo, eu quero assim, eu começo a roteirizar, aí peço ajuda, aí troco com o Thalisson que entra, né? Vamos fazer câmera, Thalisson. O Thalisson entrou na cena, fez câmera e tal. E aí vamos ver com o Gabriel de Vé para fazer, se eu posso usar a música dele. Eu estava super viajando na música dele quando eu estava construindo o episódio. Então, por que não trazer? Porque está muito nesse lugar. Como trazer para a cena questões que me atravessam. Como eu disse, eu tenho dificuldade de fugir de mim, né? E não consigo trabalhar na coisa da ficção. E aí eu trago isso, né, enquanto elemento cênico mesmo, dentro dos roteiros. E isso vai se construindo essa poética, bem empírica, sem, né, que tudo bem, muitas pessoas estão no mercado nesse lugar, e que para mim é super valioso. Bom, é isto. Eu trouxe para vocês um pouco do Quinta Prosa Poesia, do episódio Abraço, um pouco sobre mim, dessa relação, né, com o audiovisual e com questões que surgem para poder chegar a essa comunicação, né, a essa expressão. Muito obrigado e tamo junto. Eu...